A gente observa aqui um modelo de fluxo, a gente está considerando que ele já foi corretamente calibrado e está funcionando perfeitamente. E a partir dele, a gente vai conseguir interpretar os gradientes hidráulicos dessa análise e identificar se há um potencial de erosão interna, né, em torno dessa análise em si. Então, para a gente estar avaliando isso, eu vou apresentar uma condição normal, onde a gente não tem um fator de segurança, um fator de segurança que prevê, né, a ocorrência desse fenômeno, e uma condição crítica, onde haverá possivelmente a ocorrência de pipe. Antes de entrar na análise propriamente dita, acho que é importante repassar por alguns conceitos fundamentais da mecânica dos solos e mecânica dos fluidos também. Quando a gente está num regime hidrostático, que é essa condição onde a gente tem a linha azul, nós entendemos que o nosso sistema ele está em equilíbrio, né? A gente tem um equilíbrio aqui de cargas. Então, significa que eu estou em um regime estático, onde não está havendo mais fluxo de um lado para o outro. A partir do momento em que eu tenho uma diferença de potencial entre esse topo, tanto para cima quanto para baixo, conforme exemplificado nessas linhas vermelhas, significa que eu entrei num regime de fluxo. Por que eu entrei nesse regime de fluxo? Porque nesse momento, essa carga, essa diferença, ela tem que ser perdida durante algum caminho, né? A partir do momento que eu entro do meio líquido para um meio poroso, para um meio de sólidos. Então, a depender se eu estiver aqui na letra B, nessa linha, significa que o meu fluxo ele tende a ser ascendente, porque eu estou partindo de uma condição onde houve um acréscimo de carga e por conta desse acréscimo de carga vai ocorrer aqui uma inversão de fluxo, onde essa carga ela vai ter que ser dissipada ao longo desse material, ao longo dessa camada de areia. Por outro lado, se houvesse uma perda de carga, uma redução de carga, eu teria um fluxo descendente, porque ainda assim a orientação do meu fluxo ela continuaria nessa direção e por conta dessa redução de carga eu teria um excesso de poropressão negativa. Entrando agora um pouco em termos de tensão, né? Se eu for pegar o meu solo no regime hidrostático, basicamente a minha tensão efetiva, que é a tensão que será recepcionada pelo esqueleto sólido do meu material, ela pode ser representada por essa equação no regime hidrostático, que é tensão efetiva vertical vai ser igual a Z, um ponto qualquer no meu solo, né? Que no caso é o Z, que é a profundidade, vezes o peso específico total. Então, esses dois aqui, essa parcela, ela representa a minha tensão total, menos Z multiplicando por peso específico da água, que essa porção aqui da equação, ela representa a poropressão. Então, a partir disso, isolando-se o Z, eu tenho que a minha tensão efetiva, ela nada mais é do que a profundidade onde eu quero encontrar ela, multiplicada pelo meu peso específico total menos meu peso específico da água, que é comumente conhecido como meu peso específico submerso do meu material.
Ok, a partir do momento que eu entro no regime de fluxo, entra uma nova variável nessa equação, que vai ser o quê? A minha variação de poropressão, que ela é dada por gradiente hidráulico vezes Z, que seria o ponto onde você quer encontrar, multiplicado pelo P específico da água. Então, o gradiente hidráulico, como a gente vê aqui embaixo, ele vai ser essa perda de carga, né? Aliás, essa diferença de carga, que pode ser tanto positiva quanto negativa, dividido pela, pela espessura aqui do meu material, do meu solo, que nesse caso aqui é a areia. Então, quando eu pego o meu gradiente hidráulico e multiplico por Z, significa que eu já dividi toda essa carga ao longo dessa espessura e estou multiplicando por Z para encontrar a minha variação de poropressão, quanto que eu cheguei tipo, com a minha poropressão nesse ponto. E aí, multiplicando pelo peso específico da água, você vai encontrar isso em termos de tensão, né? Então, aqui ainda eu tenho carga, e aí, multiplicando-se pelo gama da água, você vai achar poropressão. Ok. A partir disso, a gente vem para essa segunda equação, a gente sabe que quando eu entro nesse regime de fluxo, se eu tiver uma variação de poropressão positiva, se esse valorzinho aqui for positivo, que seria no caso do fluxo ascendente, né? Seria dessa reta vermelha superior, imaginando que meu fluxo ele começa, eu tenho um fornecimento de ar, um excesso de carga nessa região, carga hidráulica, e vai ocorrer aqui uma inversão do meu fluxo, imaginando que isso vai acontecer, esse valor aqui ele será positivo e, consequentemente, eu vou ter uma redução da minha tensão efetiva. E, por outro lado, se eu estiver num fluxo descendente, né, onde eu tenho aqui uma redução da minha carga, significa que eu vou ter aqui um excesso de poropressão negativa. Consequentemente, esse valor aqui negativo multiplicado por esse, pelo sinal de negativo, ele vai dar positivo e vai se somar, né, como se a minha poropressão ela estivesse contribuindo para incremento na minha tensão efetiva, que é de fato que é a tensão nos, que de fato vai estar ocorrendo no meu esqueleto sólido do meu material. Bom, entendendo esse conceito, né, que a tensão efetiva ela vai ser influenciada tanto positivamente quanto negativamente por essa variação de poropressão, a gente consegue determinar que o que seria o meu gradiente hidráulico crítico. Seria exatamente quando eu tenho a minha tensão efetiva igual a zero. E a partir desse momento, significa que o seu esqueleto do sólido, ele tá com uma resistência zero. Ele não é como se ele se de certa forma virasse líquido. Não tem nenhum tipo de resistência atuando no seu a favor, né, do seu esqueleto sólido e consequentemente ele vai se desfazer como um todo. E essa condição ela acontece quando o seu gradiente, o gradiente que você tem em campo, ele quando o seu gradiente de campo ele é maior ou igual, né, ao gradiente hidráulico crítico. E aí, o gradiente hidráulico crítico ele pode ser caracterizado, definido, né, como o seu peso específico submerso sobre o seu peso específico da água, né, que é basicamente substituir essa equação aqui por zero, você corta, né, essas profundidades, e aí você chega nesse valor aqui, isolando-se o gradiente. Aqui nesse gráfico, só para exemplificar, a gente observa que aqui nesse ponto,
nesse ponto, é o momento onde a gente tem o gradiente hidráulico crítico. A gente percebe que, à medida que vai ocorrendo um incremento, né, na velocidade do fluido e também no gradiente hidráulico, à medida que eles vão aumentando, até chegar a esse ponto, quando ele chega no ponto onde é o gradiente hidráulico crítico, significa que você vai ter ali um aumento do seu índice de vazios, um aumento volumétrico do seu índice de vazios. E nesse ponto, consequentemente, haverá um aumento de permeabilidade e, consequentemente, a sua velocidade de descarga, né, nesse ponto, a gente observa que ela aumenta consideravelmente, né, independente, e o seu gradiente hidráulico ele já não tem tanta alteração assim. Aí, a partir do momento que, digamos, a partir do momento que eu retomo a minha condição anterior em C, a gente percebe que essa diferença entre as duas linhas, ela representa que o seu material ele sofreu uma mudança volumétrica mesmo, em termos do um aumento no índice de vazios irreversível, né? Então ele registra isso e, consequentemente, ele muda mesmo o formato ali, muda o volume do seu material. Então, por conta disso, é muito perigoso, né? Quando há esse fenômeno, justamente por conta disso, você começa a ter uma desagregação de partículas de tal forma que isso vai se tornando uma espécie de caminho preferencial, digamos assim, e consequentemente, se não for controlado, né, se ele continuar dessa forma, vai chegar um momento que vai haver a conexão da sua saída, por exemplo, da drenagem interna com o reservatório. E aí você vai levar toda a sua estrutura para baixo. Então, eis a importância, né, durante os dimensionamentos aí, ser verificado o gradiente hidráulico crítico, principalmente, né, próximo ali da saída dos sistemas de drenagem interna. Inclusive, os sistemas de drenagem interna, eles devem existir muito em função disso, para impedir, né, para impedir um gradiente hidráulico excessivo, né, na saída da drenagem interna, para garantir que essa carga ela já tenha sido perdida ao longo do caminho, para que não haja essa desagregação do material e essa perda de resistência, levando ele ao colapso. Então, aí, voltando aqui para o modelo, aqui a gente tem uma condição normal, onde o reservatório está na elevação 28, e essas linhas elas representam os gradientes hidráulicos ao longo, ao longo de toda a seção. E aí a gente percebe que, vou projetar um gráfico aqui mostrando, né, todos os gradientes hidráulicos ao longo do meu fluxo. Vai ficar um pouquinho poluído. Vocês vão entender. Cada notinha dessa aqui representa, né, o gradiente hidráulico total. Aqui a gente percebe que o meu maior gradiente hidráulico ele está em torno da distância de 21 metros. Se a gente for pegar a projeção aqui, 21 metros. Olha, o meu maior gradiente hidráulico ele vai ser justamente no contato, né, do meu material de maior permeabilidade com o material de meu material de menor permeabilidade, que vai ser o material do aterro, com o material de menor permeabilidade, que vai ser o do filtro. E aí, quando ele entra, né, no meu sistema de drenagem, a gente observa que ele já tende a zero, né?
Então, seria bem tranquilo. Aqui já seria bem tranquilo já. A gente não teria tanto risco de piping, né? E como que eu faço para caracterizar, né, um fator de segurança para piping, né, no caso dessa análise em específico? A gente já sabe que gradiente hidráulico é P específico submerso, o crítico, né? P específico submerso sobre P específico da água, né? Aqui o software ele já me dá o gradiente hidráulico ao longo de toda a minha linha aqui que eu defini. Então, uma condição, digamos assim, mais crítica seria que na saída, né, da sua drenagem interna, que é teoricamente onde você começaria a desagregar a partícula e, consequentemente, você teria um colapso, poderia ter um colapso, a formação de uma erosão regressiva. Então, aqui na saída a gente tem um valor de 0,28 de gradiente hidráulico. Para me definir o meu gradiente hidráulico crítico, eu vou pegar aqui o peso específico desse material, que vai ser em torno de 21. Então, fazendo a conta rápida, eu vou estar pegando qual que vai ser o meu peso específico submerso. Lembrando, vai ser 21 menos 10, que eu estou pegando meu peso específico total, né, aparente, natural, menos o peso específico da água, deu em torno de 11. E agora eu vou pegar esse valor submerso e vou dividir por 10. Então, diria que meu gradiente hidráulico crítico ele seria em torno de 1,1 para essa situação. Já que ele é 1,1, qual que seria o meu fator de segurança, né? Vou pegar 1,1 e vou dividir por 0,28. Então, eu teria um fator de segurança próximo de 4, né? 3,92. Bem confortável. Agora, na condição crítica, aqui eu considerei a comatação completa do meu sistema de drenagem interno. Então, as permeabilidades, elas se igualaram, né? As permeabilidades do meu sistema de drenagem se igualou à permeabilidade do meu aterro. E eu considerei também uma elevação de 1,5 m do reservatório, estabelecendo-se um fluxo a partir dela, né? Então, com isso, agora vamos verificar qual será aqui o gradiente hidráulico nessa região. Copiar aqui as coordenadas, venho aqui nessa ferramenta para mostrar, né, para mostrar os pontos de gradiente. Vou colar, ok. E a partir disso, vou clicar aqui e vou gerar o gráfico para poder identificar qual será o meu gradiente hidráulico máximo. Ó, a gente observa que o meu gradiente hidráulico máximo ele foi em torno de 1,07. 1,07. Então, se a gente for fazer a conta aqui, 1,1 que é o meu gradiente hidráulico crítico, que é o meu P específico meu gradiente hidráulico crítico, dividido por 1,07, a gente tem um fator de segurança de 1. Então, muito provável que você aqui já tenha grande risco de desagregar, né, essas partículas. Vai haver a desagregação dessa partícula e, consequentemente, a formação de um caminho preferencial para a água e o arraste, né, desse material, formando aqui uma conexão com o reservatório, né?
Então, a partir disso, você identifica aí se o seu gradiente hidráulico ele está tendendo, né? Ele está inferior ao seu gradiente hidráulico crítico ou não. E esse é um indício aí que vai te dar essa informação. Eu acho que é bem interessante, né? Muitas das vezes a gente não vai encontrar esse tipo de situação, mas é importante a gente ter isso em mente, esse conceito, né? Porque dependendo da estrutura, se a estrutura não está instrumentada e você não tem muita certeza acerca, né, de, acerca da freática interior, se está havendo surgências aqui no talude, pode ser interessante fazer esse tipo de verificação para eliminar mesmo, né, essa possibilidade de ocorrer esse fenômeno.